Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente inicia o nosso segundo horário, o nosso segundo time da disciplina de Física, tá? Falando aqui agora de refração luminosa, continuando, na verdade, a falar sobre esse tema, a gente vai então retornar para a nossa aula, continuando, olha só, a partir do nosso exemplo 2. Olha aí, mais um exemplo que eu vou deixar para vocês, tá? Agora, ele diz o seguinte: supondo que o diamante apresente índice de refração igual a 2,41, sendo 300.000 quilômetros por segundo a velocidade da luz no vácuo, calcule a velocidade da luz no diamante. Então, ele quer que a gente descubra qual a velocidade da luz no diamante. Vou dar 2 minutinhos para vocês, e aí depois desses 2 minutos a gente retorna. Ah, jovens, vamos continuar aqui, meus queridos. Olha só, o que ele nos forneceu, galerinha? Ele disse os seguintes dados. Ele falou que o índice de refração do diamante é 2,41. A velocidade da luz no vácuo é 300.000 quilômetros por segundo. E ele quer que a gente calcule a velocidade da luz no diamante. E agora, professor, como é que a gente faz? Veja só. Utilizo a mesma expressão que a gente utilizou agora há pouco.
Qual vai ser a diferença? Que eu já tenho o índice de refração. Ele vale 2,41. Eu já tenho a velocidade da luz. Ela vale 300.000 quilômetros por segundo. E falta eu encontrar quem é a velocidade V. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Vou passar aqui para que a gente faça a questãozinha desse lado. Que vai ter mais espaço para a gente, tá? Eu vou apagar aqui e vou fazer a questãozinha na outra tela. Olha aí. Essa é a expressão para calcular o índice de refração. Perfeito? O índice de refração ele já me deu. Vale 2,41. A velocidade C, que é a velocidade da luz, ele também já me forneceu, que é 300.000. Dividido por V, que é a velocidade do diamante. Eu quero determinar quem é essa velocidade. Aqui embaixo do 2,41, eu coloco 1, porque todo número que não tem denominador é porque esse denominador vale 1. Então, eu faço aqui meio pelos extremos. Perfeito? Então, vai ficar 2,41 vezes V igual a 300.000 vezes 1. V é igual a 300.000 sobre 2,41. A velocidade será quanto, jovens? Faça os cálculos aí pra gente. Vai dar aproximadamente, olha só, galerinha de São Pedro do Piauí respondendo. Vai dar 124.481, né? Aproximadamente, a gente bota 124.500. Certo? E aí a gente pode marcar o gabarito da letra B de bola. Muito bem, São Pedro do Piauí. Isso mesmo. Parabéns. Vou colocar aqui para vocês o resultado. Galerinha de São Pedro do Piauí, firme e forte. Parabéns. Podemos prosseguir, jovens? Tranquilo? Ok, né? Vou prosseguir aqui. Agora, o conceito que a gente vai trabalhar, galerinha, é o conceito de refringência. A refringência é uma relação entre índices de refrações diferentes, de um meio e de outro. Então, eu vou comparar dois índices de refração. O índice de refração do meio antes da refração acontecer com o índice de refração posterior ao fenômeno da refração.
Como assim, professor? Olha só, nessas três situações aqui, eu tenho a luz saindo do ar e indo para a água, saindo do ar e indo para o vidro, e saindo do ar e indo para o diamante. Galerinha, nas três situações, eu também tenho reta normal aqui em cima, olha só. Essa reta aqui em cima, essa reta vertical que divide a imagem entre esquerda e direita é a reta normal. Ela é uma reta imaginária. Imaginária. Ela será a nossa referência para saber se o meio tem grande refringência ou pequena refringência. Quando eles não te dá, quando a questão, a situação não te der o índice de refração, vai ficar difícil. Por quê? Porque a refringência, eu sei se o meio, se a substância tem muita refringência, se o índice de refração for alto. Olha só, quanto maior o índice de refração, maior será a refringência. A gente costuma associar a refringência para aquele meio que tem maior índice de refração. Então, nesse caso 1, na situação 1, a luz ela sai do ar, cujo índice de refração é 1, e vai para a água, que o índice de refração é 1,33. Desses dois, qual tem maior refringência? Desses dois, qual você acha que tem maior refringência? Ah, professor, eu vou procurar aquele que tem maior índice de refração, né? Então, a água terá maior refringência. Exatamente. Se a gente pegar a situação 2, o ar continua com índice de refração 1. O vidro com índice de refração 1,5. Entre esses dois, o que tem maior índice de refração é o vidro, porque o índice dele é 1,5. E entre ar e diamante, entre esses dois, o diamante tem maior índice de refração, então ele tem maior refringência. Beleza? Logo, eu quero que você perceba uma coisa que está acontecendo nos três: água, vidro e diamante. Olha para a normal e veja o que está acontecendo nos três meios em relação à normal.
eu estou tendo uma aproximação ou eu estou tendo um afastamento da normal? O diamante é o mais perceptível. Veja só. A luz saindo do ar e entrando no diamante, sem sofrer desvio, a luz seguiria essa trajetória tracejada, né? Então, sem sofrer refração, a luz seguiria essa trajetória. Mas o que aconteceu, professor? A luz, ela desviou para baixo. Então, a luz, ela se aproximou da normal. Quer dizer que a luz agora entrou em um meio de muita refringência. Ou seja, a luz saiu de um meio de velocidade maior para um meio em que ela vai ter mais obstáculo. Velocidade menor. Então, toda vez que eu perceber que a luz saiu de um meio de pouca refringência para um meio de muita refringência, ela vai ter um desvio se aproximando da normal. Por isso que a normal eu disse para você tomar ela como referência. Vamos imaginar que nessa situação aqui do meio, a luz faça o caminho oposto. Ó. Ela saia do vidro e vá para o ar. Eu quero saber se vocês vão compreender pelo que aconteceu aí no 2. A luz, ela vinha no vidro e o natural dela seria ela seguir essa trajetória aqui, olha só. O natural seria ela seguir essa trajetória tracejada. Porém, olha o que aconteceu. Ela desviou para longe desse tracejado. Só que ela desviou se aproximando da normal. A normal está aqui, ó, jovens. Normal está aqui, essa linha vertical. Ela desviou se aproximando da normal ou se afastando da normal? O que vocês acham? Ela desviou, professor, se afastando da normal. Ela desviou para fora. Então, quer dizer que eu saí de um meio em que a luz tinha velocidade menor e fui para um meio em que a luz adquiriu maior velocidade. Então, toda vez que eu tenho um afastamento da normal, eu aumento a velocidade da luz. Aproxima da normal, eu diminuo a velocidade da luz. Olha só, afasta de n, ou seja, afasta da normal, eu vou adquirir velocidade maior.
se aproxima de N velocidade menor. Ok? Então você vai usar a normal como referência. Quem estiver próximo da normal se tornou mais devagar. Quem estiver longe da normal se tornou mais rápido. Agora, jovens, a gente vai analisar situações em que pode acontecer desvio e pode não acontecer desvio. Professor, quando existe desvio na refração? O desvio na refração, ele depende do formato da incidência. Também vamos tomar a normal como referência. Então, aqui nós temos a normal. Esse tracejado preto. Essa linha tracejada preta na vertical. A normal também está aqui. Vou fazer uma outra normal bem aqui do lado, só para você perceber como ela está representada. Essa reta normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície que separa os dois meios. Tem uma linha na horizontal separando o meio A, que é o verdinho, do meio B, que é o cinzazinho. Então, a normal, que é esse tracejado preto, vai formar um ângulo de 90 graus com essa linha que separa o meio A do meio B. Professor, quando é que existe desvio na refração? Toda vez, jovens, toda vez que a nossa incidência ela já vem na diagonal, ela já vem com desvio. Então, todas as vezes que a minha incidência for diagonal, eu tenho desvio na refração. A luz, ela vai sofrer um desvio. Todas as vezes que eu tiver uma incidência diagonal. Quando eu não tiver uma incidência diagonal, mas sim uma incidência paralela, como assim, professor, incidência paralela? Uma incidência paralela, meus queridos, é uma incidência em que a luz incidente, ela está paralela à normal. A normal está na vertical, pois a luz incide na vertical. Quando isso acontece, seria se você estivesse jogando uma luz de um laser
de cima para baixo na superfície da água. Então, nesse caso, você observa que a normal está aqui. A normal é paralela à incidência. Olha o raio incidente aqui. Então, como a normal é paralela à incidência e vice-versa, não há desvio nesse caso. Só há desvio se a incidência for diagonal. Que é o caso da imagem da esquerda. Ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar das leis da refração. A refração ela vai possuir duas leis. A primeira lei e a segunda lei, que também é chamada de lei de Snell-Descartes. A primeira lei é a mais fácil, é a mais simples. O que ela vai dizer? Você tem um raio incidente, que é um raio de luz antes de acontecer a refração, e um raio de luz depois de acontecer a refração, que é o raio de luz refratado. O raio de luz antes, que é o incidente, o raio de luz refratado e a normal, eles são coplanares. O raio incidente, que é o raio de antes da refração, a reta normal e o raio refratado são coplanares. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que esses três raios, essas três retas, elas estão no mesmo plano. Isso que quer dizer que um raio é refratado. Beleza? Como assim coplanares, professor? Estão, jovens, estão no mesmo plano aqui da tela. Nenhum é 3D. Todos eles estão fixados na tela. Nenhum sai da telinha, nenhum entra na telinha. Todos eles estão fixados na tela. São 2D, duas dimensões. A segunda lei, ela já não é teórica. A segunda lei, conhecida como lei de Snell-Descartes, ela já aborda a parte matemática da refração. Ela já vai associar os ângulos formados durante a refração. Então, aqui você terá a normal, sempre perpendicular à superfície que separa o meio 1 do meio 2. Você terá um raio incidente e você tem um raio refratado.
Entre a normal e o raio incidente, vai se formar um ângulo. Entre a normal e o raio incidente, a gente vai perceber a formação de um ângulo. Esse ângulo, jovens, é o chamado ângulo de incidência I. Galerinha de Campo Largo, entre o raio refratado e a normal, que é essa linha preta tracejada, vai se formar também um outro ângulo. Esse ângulo é o ângulo de refração. Aí, jovens, o meio 1, ele vai ter um índice de refração 1. Ele é uma substância 1, com um índice de refração. O meio 2 será uma substância 2 com outro índice de refração diferente. Aí o que diz a segunda lei de Snell? Ela vai falar que o produto do índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. É isso que ela vai dizer. Beleza? Professor, e existe essa outra fórmula de baixo, não tem? Tem. Essa outra fórmula de baixo é uma forma diferente de você escrever a segunda lei da refração. Ela parte da expressão de cima. Olha só. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. O seno de R eu passo dividindo os termos da esquerda e o N1 eu passo dividindo os termos da direita. Então vai ficar assim, olha só. Seno da incidência sobre seno da refração é igual a N1 sobre N2. Perdão, N2 sobre N1, né? Que quem passa dividindo é o N1. Ok? Então vai ficar isso aqui, que é o que está aqui. E mais, você ainda pode comparar isso à divisão das velocidades. V1 sobre V2. Perfeito? Para a gente finalizar, eu vou fazer um exemplo. Para você ver como é que isso acontece nas questões. Olha só. Na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A. Esse meio A, ele tem um índice de refração
igual a 2. Devemos concluir que o índice de refração de B é. Então, ele quer na questão que eu descubra quem é o índice de refração do meio B. Então, o meio A vai ter um índice de refração, o meio B vai ter um outro índice de refração. Quero saber quem é esse índice do meio B. Vou continuar aqui na outra tela, jovens. Olha só. Eu quero que você analise os ângulos e vejam se eles estão colocados corretamente. Professor, o ângulo deveria ser entre a normal e o raio incidente e entre a normal e o raio refratado, não era não? Exatamente. Exatamente. Então, o ângulo seria esse aqui, que é o de incidência, e esse aqui, que é o de refração. Aí eu quero que você analise comigo o seguinte, olha só. Se a gente somar 53 graus mais I, quanto é que isso tem que dar? (53 mais I), olha só, eu vou usar a situação do OPV. Entre a normal e a superfície que separa A e B, você tem 90 graus. Então, 53 mais I é igual a 90. Quanto é que vale I? I, ângulo de incidência, será 90 menos 53. Então, o I vale 37 graus. Beleza? Você vai fazer a mesma coisa para achar o R. O R será 37 mais R igual a 90. Então, jovens, o R será 90 menos 37, que é igual a 53. Aí agora sim eu posso usar a segunda lei da refração. Olha só. Segunda lei da refração. Índice do primeiro meio vezes o seno de incidência, seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Meus queridos, o índice de refração de A questão disse que era 2. O seno que eu vou usar para a incidência é o seno de 37, que nós achamos ele valendo 37, né? NB é o que eu quero encontrar. E o seno do ângulo de refração, eu tenho que usar o seno de 53. Quanto é que é o seno de 37? A questão diz que o seno de 37 vale 0,6. Então, fica 0,6 aqui. Quanto é que é o seno do ângulo de 53 graus? A questão diz que vale 0,80. Não é? Então, fica 0,8 aqui. Vamos lá.
0,6 vezes 2 dá 1,2. Então, o NB será 1,2, que é o resultado desse produto aqui, sobre 0,8, que o 0,8 passou dividindo. Quanto é que dá aí, jovens? 1,2 dividido por 0,8. Para a gente finalizar. Dá 1,5, né? Então, o índice de refração de B vale 1,5. A gente vai marcar, então, o gabarito da letra D de dado. Certo, meus queridos? Muito obrigado pela participação, galerinha de São Pedro do Piauí. Foi show a aula hoje, porque vocês participaram. Galerinha de Palmeira, galerinha de Conceição do Canindé que esteve presente. Agradeço demais a presença de todos vocês e a gente se encontra agora na próxima semana. Bom? Forte abraço, jovens. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.